Olá, meus queridos alunos e estimados espectadores do programa Prova Final, uma parceria firmada entre a TV Justiça e a Rede de Ensino LFG. Tudo bem com vocês? O meu nome é Emerson Malheiro, eu sou advogado, doutorando e mestre em Direito e professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na Rede de Ensino LFG. Para aqueles que ainda não conhecem o programa Prova Final, saibam que ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos encontrar o tema do dia, Direito da Integração Internacional. Vou falar para vocês acerca do conceito envolvendo o tema, as suas características, bem como as fases para a sua composição. No segundo bloco, meus amigos, vamos encontrar o Pergunte ao Professor. Alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. É o instante do programa em que poderemos aprofundar o assunto. Por fim, no terceiro e último bloco, vamos encontrar o X da questão. Perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. Meus amigos, vamos agora ao tema do dia. Agora, meus amigos, no tema do dia, vou falar para vocês acerca do direito da integração. No plano das relações exteriores, quando cuidamos do tema, devemos levar em consideração a união existente entre os Estados, que formam blocos, para que possam trazer uma melhor resposta ao fenômeno da globalização. Observem como esse tema é importante. Vou falar para vocês acerca dos principais blocos existentes no cenário das relações exteriores, como o Mercosul e a União Europeia. Meus amigos, vou dizer para vocês que quando cuidamos do direito da integração, temos 5 fases diferentes. A união entre os Estados aumenta conforme ao avanço em cada uma das fases. No entanto, é importantíssimo salientar que, não obstante tenhamos primeira, segunda, terceira, quarta e quinta fases, os Estados poderão formar blocos em qualquer dos estágios. Em outras palavras, meus amigos, não é necessário que os Estados formem primeiro um bloco regional de primeira fase, para depois ingressar na segunda, terceira e assim por diante. Se os Estados desejarem, poderão já ingressar, por exemplo, na terceira fase, e aí avançar para a quarta e quinta. Ou ainda, iniciar na quarta fase e retroceder para a terceira e daí por diante. Quero deixar bastante claro para vocês que não existe a necessidade de se seguir uma ordem. Tanto é verdade que, se os Estados quiserem ingressar em uma segunda fase e automaticamente, por deliberação entre eles, já caminhar para a quinta, não existe nenhum problema. Não há nenhuma violação às regras internacionais nesse sentido. Tendo essas informações preliminares, já preciso dizer para vocês quais são as 5 fases que compõem o direito da integração. Na primeira fase, vamos encontrar a Zona Econômica Exclusiva. Na segunda fase, a União Aduaneira. Na terceira fase, o Mercado Comum. Na quarta fase, a União Econômica e Monetária. E, por fim, na quinta e última fase, vamos encontrar a União Política. Vamos começar exatamente pelo início. Professor Emerson Malheiro não começa nem pelo meio nem pelo final.
vamos verificar os fundamentos para a existência do direito da integração. Como lhes disse, os Estados se unem com uma grande finalidade: alcançar maior força, seja ela econômica ou política, para conferir uma resposta positiva ao fenômeno da globalização. Na primeira fase, meus amigos, como lhes disse, vamos encontrar a zona de livre comércio. Os estados vão se unir, formando um bloco para que exista a livre circulação de mercadorias entre todos os integrantes do bloco. Desse modo, haverá uma diminuição, se não eliminação, de eventuais impostos e taxas entre os integrantes desse bloco. Observem vocês que a união entre eles é bastante tênue e na fase seguinte vai se tornar mais forte. A segunda fase a ser apresentada, meus amigos, é a chamada união aduaneira. Vamos verificar a presença de todas as características da fase anterior, somada a uma nova. Qual? A estipulação de regramento em relação a terceiros no cenário internacional que não fazem parte do bloco. Assim, a grande diferença em relação à zona de livre comércio é que naquela os estados estipulam regras unicamente para si, para todos os integrantes que compõem o bloco. Agora, na união aduaneira, de forma diferente, os estados, de forma compacta e unida, vão estabelecer um regramento em relação a terceiros, aqueles que não fazem parte do bloco. Assim, por exemplo, meus amigos, vamos imaginar que um determinado estado, dentro desse bloco, venda laranjas a terceiros que não façam parte do bloco com um imposto de 30%. Outro integrante do mesmo bloco o faz com um imposto menor, de 20%. E ainda mais um integrante do bloco faz a mesma venda com um imposto de 25%. Ora, meus amigos, pressupondo que a qualidade das laranjas é idêntica nos três estados, é claro que o terceiro vai preferir aquele que oferecer um imposto menor, não é verdade? Quando ocorre a união aduaneira, como existe uma regra única em relação a terceiros, poderá aquele estado não integrante do bloco comprar de qualquer deles. Observem que a vantagem é muito maior para os seus componentes. Temos então, meus amigos, a chamada terceira fase, que é um mercado comum. Vamos verificar a presença de todas as características anteriores das duas fases precedentes, somada a mais uma de extrema relevância. Qual é essa característica? Observem com bastante atenção, meus amigos, pois é muito importante. No mercado comum, existe a livre circulação de pessoas, bens, capitais e prestação de serviços. A informação que vou trazer agora talvez seja uma enorme surpresa para alguns. O Mercosul, que é denominado Mercado Comum do Sul, na verdade se constitui como uma união aduaneira, não como um mercado comum. Ainda que seja considerada uma união aduaneira imperfeita, as suas características se encontram mais próximas daquela fase do que do mercado comum propriamente dito. É certo, meus amigos, que o Mercosul quer alcançar a condição de mercado comum, mas ainda não se encontra nesse termo. Na quarta fase, meus amigos,
vamos encontrar a União Econômica e Monetária. Mais uma vez, existe a presença de todas as características das fases anteriores. Na União Econômica e Monetária, vamos analisar preceitos que estão presentes na Zona de Livre Comércio, na União Aduaneira e no Mercado Comum. Somada mais uma característica de destaque. Qual é ela? Saibam, a adoção de moeda única e também de um Banco Central único. Não raro, a União Econômica e Monetária é denominada como organização supranacional, já que os estados convencionam que as regras serão inerentes a todos, independentemente de ratificação de tratados de forma unitária, de forma separada. A União Europeia, meus amigos, se mostra mais próxima das características da União Econômica e Monetária. É certo que nem todos os estados que a compõem possuem única moeda. No entanto, é o fenômeno no cenário das relações exteriores que se mostra mais próximo dessa fase do direito da integração. Destaco para vocês, meus amigos, e isso não pode ser afastado, que o direito da integração é composto por organizações internacionais intergovernamentais de integração. Em outras palavras, temos sujeitos com personalidade jurídica de direito internacional público, o que significa dizer que tais organizações internacionais intergovernamentais de integração poderão celebrar tratados internacionais em seu próprio nome, representando todos os estados integrantes do bloco. Vamos verificar, meus amigos, que na quinta e última fase encontraremos a denominada união política. Mais uma vez, verificaremos a presença de todas as características das fases anteriores, da Zona de Livre Comércio, da União Aduaneira, do Mercado Comum e da União Econômica e Monetária, somada a mais uma que ganha enorme destaque no cenário das relações exteriores. Meus amigos, essa característica leva em consideração o afastamento da soberania dos estados para um ente único, que irá representá-los no cenário das relações exteriores. É relevantíssimo destacar que cada estado mantém a sua autonomia, mas perde a soberania no cenário das relações exteriores. Alguns exemplos que podem ser traçados aqui levam em consideração os Estados Unidos da América. Lembram-se, historicamente, no plano inicial, eram colônias que se uniram e nessa união, cada um dos estados abriram mão de sua soberania. Eles são, sim, autônomos, mas não soberanos. A soberania pertence à Federação, aos Estados Unidos da América, que responde pela conduta de cada um dos estados no cenário das relações exteriores. Quero que vocês observem com muita atenção que o conceito de federação dos Estados Unidos da América é completamente diferente daquele que foi adotado no Brasil. Aqui, na verdade, tínhamos único território que foi dividido em capitanias hereditárias e, por fim, em estados para melhor administração.
Na união política é completamente diferente. Temos estados que são soberanos e autônomos que então se unem, abrindo mão de sua soberania em nome de ente único. Apenas para lembrar vocês, quando falamos em soberania, temos aquela qualidade que caracteriza o poder político supremo de um Estado. Como afirmação de sua personalidade independente, autoridade plena e governo próprio, dentro do território nacional e também nas suas relações exteriores. Na união política, existe enorme união entre os Estados. Observem que tão grande ela é, que não há de se falar em soberania de cada um de seus integrantes. Eles vão responder à união, à federação, que concederá representação no cenário internacional. Assim, por exemplo, falando dos Estados Unidos da América, quando há uma elaboração de tratado internacional, ele não é elaborado exclusivamente pela Califórnia, mas pelos Estados Unidos da América, ainda que seu objeto se concentre naquele estado integrante da federação. Mesmo porque, meus amigos, a Califórnia, exemplificadamente, não possui personalidade jurídica de direito internacional público e não poderá celebrar tratados internacionais. Nas demais fases, é diferente. O bloco pode até elaborar um tratado internacional, vinculando seus componentes, mas esse vínculo advém de manifestação do consentimento prévia. Verifiquem também a presença da União Econômica e Monetária. Os Estados não apenas assinaram o Tratado Internacional para a composição da União Europeia, por exemplo, mas cada um deles vai deliberar e consignar, de acordo com suas regras de direito interno, a adoção de moeda única. Na União Econômica e Monetária, temos também a adoção de Banco Central Único, que dita as normas para todos os integrantes do bloco, que deverão efetivamente segui-las. Lá na Zona de Livre Comércio que comentei com vocês, a união dos Estados existe apenas e tão somente com a finalidade de garantir uma liberdade na circulação de mercadorias entre eles. Eu insisto que nessa primeira fase não existe a estipulação de regras em relação a terceiros que não fazem parte do bloco. A independência entre os Estados é muito maior. No entanto, a competitividade no cenário das relações exteriores se mostra prejudicada. Devemos lembrar que a grande finalidade das fases do direito da integração é conferir uma unidade aos seus componentes e trazer uma melhor resposta ao fenômeno da globalização. Assim, estados que sejam econômica, politicamente mais fortes, poderão colaborar de forma efetiva para o desenvolvimento de outros que ainda se encontram em outro estágio de evolução internacional. Quando falamos em Mercosul, sabemos que há uma questão bastante controversa: o ingresso de novos estados. É importante destacar que sempre que um estado ingressar no Mercosul, o Mercado Comum do Sul, deverá ter a anuência de todos os seus componentes. Isso significa dizer que lá no Mercosul, todos os estados têm poder de voto e também de veto. Se um dos integrantes do Mercosul não permitir o ingresso de outro estado no bloco,
não poderá ele entrar. Digas de passagem, essa é uma característica muito comum no direito da integração. Os blocos são criados por meio de tratados internacionais, que exigem a manifestação do consentimento de cada um de seus componentes, seja para o surgimento do bloco ou para o ingresso de outros estados. Não raro, quando falamos em blocos regionais, existe uma limitação de caráter geográfico. Observem o Mercosul. Temos ali integrantes que pertencem à América do Sul. Assim também se dá na União Europeia. Temos apenas estados que fazem parte daquele continente. Desse modo, a união se torna mais forte e a representatividade no cenário das relações exteriores muito mais positiva. Espero que as minhas explicações acerca do direito da integração tenham sido muito úteis para o seu entendimento acerca do tema. Agora, vamos caminhar para o próximo bloco, o Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Nesse instante do programa, vamos aprofundar o assunto, trazendo, inclusive, informações que não foram apresentadas aqui. Vamos então, meus amigos, ao segundo bloco, Pergunte ao Professor. Agora, meus amigos, no segundo bloco, vamos ao Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Você também pode enviar a sua pergunta para provafinal@aesapar.com. Será uma enorme satisfação respondê-la. Vamos então, meus amigos, à nossa primeira pergunta. Professor, qual a necessidade de um direito da integração no cenário internacional? O direito da integração se mostra muito importante. Os estados vão se unir formando um bloco no cenário internacional. Com isso, poderão promover uma resposta efetiva ao fenômeno da globalização. Quando falamos na existência desse fenômeno no cenário internacional, cada um dos estados, por vezes, não consegue trazer respostas positivas diante de um mercado global tão amplo. Quando os estados passam a formar blocos regionais, facilita a integração entre eles, que poderão efetivamente oferecer produtos, mercadorias, promover a circulação de pessoas, de moeda e de bens de forma mais efetiva. Assim, o Estado mais forte poderá colaborar para o desenvolvimento daquele Estado mais fraco, ou seja, que não tem grandes relações comerciais no direito internacional. Desse modo, o direito da integração se mostra muito importante, porque traz uma evolução não apenas do direito internacional, mas também de cada Estado isoladamente considerado. Sim, meus amigos, porque não se torna mais forte apenas aquele Estado que anteriormente era mais fraco e foi auxiliado por outro. O Estado que já tinha grande força no cenário internacional também ganha dimensão. Isso ocorre em face da existência de um direito da integração em 5 fases. Apenas lembrando, a zona de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum, a união econômica e monetária e a união política. Com os Estados unidos no cenário internacional, eles conseguem desenvolver e prospectar novos mercados. Com isso, o desenvolvimento do bloco se torna bastante positivo.
Cada estado, isoladamente, ganha efetiva dimensão, desenvolvendo-se no plano interno e no cenário das relações exteriores. Observem com bastante atenção que cada estado acaba por desenvolver também qualidades intrínsecas à sua soberania. Não obstante, no direito à integração, a soberania seja mitigada, ela é desenvolvida em face de um componente de seu direito interno. Vamos agora, meus amigos, à nossa segunda questão. Professor, as organizações internacionais intergovernamentais de integração buscam uma união substancial ou funcional? Essa pergunta é simplesmente fantástica. A Organização Internacional Intergovernamental de Integração, uma vez formada, tem por objetivo um fenômeno de caráter substancial ou funcional. Posso lhes dizer, de forma cristalina e de maneira a não deixar nenhuma margem a dúvidas, que essa união é de caráter substancial. Afinal, como bem lhes disse, os Estados vão se unir para conferir uma resposta à globalização, promover a venda e também a compra de mercadorias para o abastecimento de seu direito interno. Dependendo da fase em que o Estado se encontrar, também haverá circulação de pessoas, de forma livre ou com limites diminuídos, de acordo com as regras do Tratado Internacional que criar a Organização Internacional Intergovernamental de Integração. Visto que a busca pela substância é o enorme mote do direito da integração, isso não quer dizer que, eventualmente, não ocorra também um ganho de natureza funcional. Isso ocorre, meus amigos, porque cada um dos estados opera as suas funções de acordo com as regras consignadas no Tratado Internacional de Criação. É claro, meus amigos, que não podemos esquecer que há uma característica considerada fundamental, ou seja, a oportunidade que os estados têm de conferir substância para a atuação no cenário das relações exteriores. Cada um dos estados possui vantagens que são divididas entre todos os membros. Todos os integrantes deverão considerar a sua atuação para que o direito da integração opere eficácia. Desse modo, posso lhes dizer que é bastante positiva a atuação do direito da integração no cenário internacional. Com isso, meus amigos, vamos agora ouvir a terceira pergunta. Professor, cada um dos ciclos do direito da integração, eles podem ser analisados como uma etapa na direção dos subsequentes? Sem sombra de dúvidas, cada uma das etapas do direito da integração traz consigo uma nova característica para a fase subsequente. Assim, existe uma contribuição bastante positiva em cada uma das fases. Afinal, pode-se dizer, sem medo de errar, que da primeira à quinta fase ocorre uma união muito maior entre todos os integrantes. Lá na primeira fase, como nós vimos, a união entre os integrantes do bloco na zona de livre comércio ocorre apenas para a livre circulação de mercadorias, com uma diminuição dos impostos ou até a sua eliminação. No entanto, insisto, apenas entre os integrantes do bloco. Observem como temos uma etapa que vai contribuir para a subsequente. Na segunda fase, na união aduaneira, verificaremos
todas as características da fase anterior, mais a estipulação de regras específicas em relação a terceiros. Houve uma contribuição bastante positiva da fase anterior para que a subsequente pudesse operar. Afinal, ela se utiliza de elementos precedentes. Na mesma toada, na terceira fase, o mercado comum, vamos verificar que temos as características precedentes da zona de livre comércio e da união aduaneira somadas à livre circulação de pessoas, bens, capitais e prestação de serviços. Desse modo, em um mercado comum propriamente dito, um indivíduo do estado A pode prestar serviços em um estado B, sem a necessidade específica de se submeter a um órgão interno daquele estado B. Na mesma toada, seguindo pelo mesmo caminho, verificamos que na quarta fase, a União Econômica e Monetária, exige-se a presença de todas as características da Zona de Livre Comércio, da União Aduaneira e do Mercado Comum. Dessa forma, as três fases anteriores corroboram para que a quarta fase possa operar com eficácia no direito internacional. Assim também verificamos na última e quinta fase. Ali, de forma bastante clara, todas as etapas precedentes contribuíram para a sua formação, ainda que os estados não tenham se utilizado das fases precedentes. A contribuição é cristalina, clara, porque temos características das etapas precedentes que são essenciais para a configuração da união política. Vamos agora, meus amigos, à nossa quarta questão. Professor, o direito à integração internacional confere aos Estados maior força política? Sim. Quando falamos na operação de um direito da integração, os Estados vão alcançar maior força não apenas no plano econômico, mas também no plano político. Se não observem, em uma negociação, em um tratado internacional, os Estados, de maneira unida, vão alcançar maior força para negociação. Desse modo, será muito mais fácil para os integrantes do bloco estabelecerem cláusulas que sejam úteis a todos os integrantes. Assim, não haverá negociação apenas entre um Estado e outro, de forma bilateral, mas pode-se verificar a presença de dois polos completamente diferentes. Podemos ter, de um lado, uma organização internacional e intergovernamental de integração e, de outro lado, um Estado negociando. Observem que, nessa hipótese, a força política do bloco que se integrou é muito maior do que a daquele Estado que se mantém unitário, solitário no direito internacional. Mas essa força também se mostra presente quando verificamos a presença de dois blocos completamente diversos. Isso acontece. Vejam só, temos um bloco regional em um polo e outro bloco regional em outro polo. Cada um dos estados vai operar no direito da integração em torno de normas que sejam úteis para todos. Assim sendo, o benefício para os integrantes é muito maior. Isso também ocorre em relação à população dos estados, porque também poderão as pessoas usufruir de regras atinentes a uma série
de personalidades jurídicas de direito internacional público. Um ótimo exemplo que posso apresentar para vocês está presente na União Europeia. Há uma livre circulação de pessoas e também prestação de serviços. Existem limites no direito interno, mas que levam em consideração as regras de composição dessa união econômica e monetária. O benefício para todos os integrantes é óbvio, mas também para a população dos estados que compõem a União Europeia. É claro que quando se analisa a presença de um estado que não consegue se adaptar adequadamente, existe uma oportunidade conferida pelos outros integrantes do bloco com um verdadeiro auxílio, muitas vezes de natureza econômica, financeira ou ainda, se necessário, política. Os estados poderão colaborar entre si para uma integração que tenha por objetivo o progresso da própria humanidade. Desse modo, o tratado internacional que cria um bloco regional deve trazer regras que sejam inerentes às características de cada um de seus componentes. Por isso, também ali, se exige de cada um dos integrantes do bloco a manifestação do consentimento. Porque a regra no direito internacional é a seguinte, meus amigos: um Estado apenas se submete a uma regra se manifestar o seu consentimento em relação a ela. O que significa dizer que, se não houver concordância, o Estado não se vê obrigado a se submeter às regras do tratado internacional. É claro que, como vocês sabem, existem exceções, presentes, por exemplo, nos costumes internacionais. Isso ocorre, olha só, atenção, porque quando o costume é internacionalmente reconhecido, ele vincula, obriga as partes como uma norma não escrita. Então, nesse caso, excepcionalissimamente, sequer se mostra necessária a manifestação do consentimento. Vamos agora, meus amigos, à nossa quinta e última questão. Vamos lá, vamos ver. Professor, por que a União Europeia é chamada de organização supranacional? A União Europeia é considerada uma organização supranacional porque as regras que são operadas vão atingir todos os componentes, independentemente de manifestação do consentimento no direito interno. E por que isso acontece? Porque, previamente, ao assinar o tratado que criou a União Europeia, os Estados já concordaram que as regras seriam inerentes a todos eles. Mas é claro que nem por isso deixa a União Europeia de ser uma organização internacional intergovernamental de integração. Afinal, os Estados se uniram em uma união econômica e monetária para que pudessem ganhar maior força política, econômica e financeira. Conhecemos as notícias e sabemos que alguns estados se encontram em dificuldades. Mas verifiquem também com bastante atenção. Outros estados componentes da União Europeia estão promovendo um verdadeiro auxílio para que tais países que se encontram em dificuldade possam se recuperar ou efetivamente se adaptar. A evolução é bastante clara e vem sendo acompanhada pela mídia especializada. Desse modo, posso concluir que o direito da integração se mostra como um fenômeno muito importante para o desenvolvimento do direito internacional. Agora, meus amigos, podemos caminhar para o terceiro bloco, em que vamos encontrar o X da questão.
Perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. Vocês poderão ver como os concursos públicos vêm requerendo informações inerentes ao direito à integração. Assim, meu amigo candidato, você não vai ser pego de surpresa, estará devidamente preparado. Vamos então, meus amigos, ao nosso X da questão. Agora, meus amigos, vamos ao X da questão. Perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas e vamos poder compreender quais são as exigências dos examinadores. Vamos à nossa primeira questão. Advogado, Senado Federal, Fundação Getúlio Vargas, 2008. Entende-se por mercado comum um tipo de integração regional caracterizado por: letra A, eliminação das barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias. Letra B, eliminação das barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias, harmonização das políticas comerciais, sociais e regulatórias dos países membros, mais o estabelecimento de moeda comum. Alternativa C, negociações de reduções tarifárias com o intuito de fomentar o intercâmbio de setores da economia entre os países signatários. Alternativa D, criação de área livre de tributos e encargos de todas as naturezas. Alternativa E, eliminação das barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias e harmonização das políticas comerciais, sociais e regulatórias dos países membros. Meus amigos, vamos agora analisar essa questão alternativa por alternativa. Vamos verificar primeiro a letra A. Eliminação das barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias. Vocês podem ver, meus amigos, que essa característica é inerente exclusivamente à zona de livre comércio. Desse modo, não se mostra suficiente para a resposta exigida pela questão. Portanto, a alternativa A deve ser afastada. Vamos verificar agora a alternativa B. Eliminação das barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias, harmonização das políticas comerciais, sociais e regulatórias dos países membros, mais o estabelecimento de moeda comum. Meus amigos, nesse caso, estamos diante de uma união econômica e monetária. No entanto, o examinador pede as características do mercado comum. Como não se tratam exclusivamente das características de um mercado comum, a alternativa B de Betina deve ser afastada. Vamos agora verificar a alternativa C. Negociações de reduções tarifárias com o intuito de fomentar o intercâmbio de setores da economia entre os países signatários. Meus amigos, quero que vocês observem com bastante atenção que, diante dessa hipótese, também encontramos as características inerentes à zona de livre comércio. Portanto, a alternativa C de Cíntia deve ser igualmente afastada. Vamos analisar a alternativa D. Criação de área livre de tributos e encargos de todas as naturezas. O examinador, meus amigos, quer colocar uma dúvida na sua mente, pois consignou diversas alternativas inerentes à zona de livre comércio. Desse modo, a alternativa D, de Deolinda, deve ser igualmente afastada e não pode ser assinalada. Vamos verificar a última alternativa, E. Eliminação das barreiras comerciais tarifárias e não tarifárias e harmonização das políticas comerciais, sociais
e regulatórias dos países membros. Meus amigos, nessa hipótese, estamos diante das características do mercado comum. Desse modo, deverá ser assinalada a alternativa E de Emerson como certa resposta. Vamos agora à nossa segunda questão. Diplomata, Instituto Rio Branco, 2008. Segundo a doutrina da integração regional, que se desenvolve com a disseminação e o aprofundamento dos blocos econômicos, o Mercosul recebe a classificação de União Aduaneira Imperfeita. Tal classificação justifica-se por quê? Alternativa A. Há expressa previsão legal a esse respeito, conforme definido no preâmbulo do Código Aduaneiro do Mercosul. Alternativa B. Essa união aduaneira não dispõe de personalidade jurídica internacional, sendo reconhecida apenas no Mercosul como um todo, conforme previsto no Protocolo de Ouro Preto. Alternativa C. Não existe no Mercosul livre circulação de trabalhadores, com direito de estabelecimento, como ocorre na União Europeia. Alternativa D. Há um regime de exceções tributárias decorrente das assimetrias internas que impede a aplicação de um único imposto aduaneiro, comum a todos os países membros do bloco regional. E, por fim, alternativa E. Sua tarifa externa comum, TEC, é ainda muito elevada e incompatível com os padrões internacionais de liberalização comercial. Meus amigos, precisamos agora analisar alternativa por alternativa. Vamos primeiro verificar a letra A. Há expressa previsão legal a esse respeito, conforme definido no preâmbulo do Código Aduaneiro do Mercosul. Meus amigos, não há nenhuma previsão expressa estabelecendo que o Mercosul se constitui como uma união aduaneira imperfeita. Desse modo, a alternativa A não pode ser assinalada, pois está errada. Vamos verificar agora a alternativa B. Essa união aduaneira não dispõe de personalidade jurídica internacional, sendo reconhecida apenas no Mercosul como um todo, conforme previsto no Protocolo de Ouro Preto. Meus amigos, a alternativa B está completamente errada. Isso ocorre porque o Mercosul é uma organização internacional intergovernamental de integração e possui personalidade jurídica de direito internacional público, reconhecida não apenas entre os Estados integrantes, mas também no direito internacional. Vamos verificar a próxima alternativa. Alternativa C. Não existe no Mercosul livre circulação de trabalhadores com direito de estabelecimento, como ocorre na União Europeia. Meus amigos, de fato, não existe essa configuração no mercado comum do Sul. No entanto, sabemos que o Mercosul, apesar de sua denominação, não é um mercado comum, mas uma união aduaneira. Portanto, tal alternativa deve ser afastada e não pode ser assinalada. Vamos verificar agora a alternativa D. Há um regime de exceções tributárias decorrente das assimetrias internas que impede a aplicação de um único imposto aduaneiro, comum a todos os países membros do bloco regional. A alternativa D, de Deolinda, traz a configuração inerente a uma união aduaneira imperfeita e deve ser assinalada como certa resposta. No entanto, para que possamos prosseguir, vamos verificar a alternativa E de Emerson e analisar onde se encontra o equívoco.
Alternativa E. Sua tarifa externa comum é ainda muito elevada e incompatível com os padrões internacionais de liberalização comercial. Alternativa E não se mostra em consonância com a realidade, mesmo porque os estados poderão elaborar normas inerentes a eles próprios e também um regramento em relação a terceiros. Espero que o programa Prova Final de hoje tenha sido útil para o seu entendimento acerca do tema. Desejo-lhes muito sucesso. Um grande abraço. Contem sempre comigo.